Se você participou do primeiro episódio, ouviu ele, ou ainda não ouviu, recomendo que ouça nossos convidados, né, Lívia? Sim, foi bem legal. Christopher Lavianos e Rodrigo Gruner. A gente falou muito sobre clientes, sobre esses clientes chegando no atacarejo, sobre as diferenças de energia e telecom. E agora a gente tem uma convidada muito especial, eu ganhei até um livro aqui autografado, adorei. Ela vai falar que não está tão atualizado. Sim. Mas é mais um motivo para você ouvir essa conversa, porque está no forno a tese dela de doutorado. Sim, é a segunda tese de doutorado, porque ela tem uma tese já aprovada sobre eólicas offshore e agora outra tese em vias de aprovação, né, sobre a abertura do mercado agora em 2024. Muito bem, então aqui, a gente tem aqui a tese de mestrado em mãos, que ela falou que não está atualizada, e eu vou passar para você a apresentação da sua sócia, por favor, nossa convidada. Um prazer estar aqui, enfim, com mulheres tão competentes. Já conheço a Jo há bastante tempo, a gente trabalhou juntas no passado, nos encontramos novamente no doutorado, aí eu fiquei lá chamando de vou trabalhar comigo, vou trabalhar comigo. E aí ela foi, mas é das profissionais que mais entende do mercado de energia, tem uma sólida trajetória, e eu acho que ela consegue combinar tanto ter 2 doutorados, acho que é a única pessoa que eu conheço no mundo que tem isso, com uma experiência de dentro de empresa, né? Ela foi de empresa também, uma trajetória grande em escritórios. Então, sabe, essa doia delícia de estar no mercado, que acho que casa bem com o que é a dinâmica do videocast aqui hoje, né? Que, assim, o que é o cliente espera, o que o vendedor espera e como é que isso vai para a regulação, como é que isso vai para os contratos. Então, é um prazer estar aqui hoje e ouvi-la. Bem-vinda, Juliana Melkoff. Muito obrigada, gente. Nossa, eu que estou muito feliz, né, de estar aqui para falar de um dos temas que eu mais gosto, né, no mercado de energia. Eu me dediquei muitos anos a estudar isso, né, a abertura. E é muito especial estar aqui agora em janeiro de 2024, que é definitivamente, né, o primeiro passo para uma grande abertura de mercado. É a primeira vez em muitos anos, né, em 2 décadas, que a gente de fato dá um passo para abrir o mercado, né, alterar esse perfil de consumidor que a gente tinha antes. Então, obrigada pelo convite, né? Eu que estou muito feliz de estar aqui. Legal. Eu tô aqui com 2 advogadas, né? Brinquei que a Lívia é uma advogada híbrida, que olha tanto para gás, mercado de gás, óleo e gás e energia. É flex, né? É flex, é híbrida, é flex. Conhecimento flex. E a sua experiência em energia, quando começou, como você escolheu? Olha, foi bem por acaso, na verdade, É o que costuma acontecer com todos os profissionais de energia. Eu entrei no setor de energia porque queria trabalhar em escritório de advocacia. E assim que me formei. Então, me formei em 2012, né? Tenho 10 anos, 11 anos, né? Que tô trabalhando com energia. Mas a gente começa e se apaixona, né? A canequinha aqui, apaixonados por energia, acho que vem bem a calhar, né? Então, a gente começa, se apaixona. Logo depois, eu resolvi entrar no mestrado. Então, esse livro é a minha dissertação de mestrado, né? Com um pouquinho de complementação. Então, eu comecei nessa época, em 2013, a estudar sobre a abertura do mercado, né? Quando a gente ainda achava que isso era um bicho que não ia acontecer aqui no Brasil, né? Até hoje, né, a gente tem toda uma discussão, né? Vai abrir para baixa tensão, não vai? Então, comecei a ver isso lá atrás, né? Porque me interessei bastante. A partir dos exemplos do que acontecia lá fora, né? Eu comecei isso aqui no Brasil e o que acontece lá fora? Então, comecei a ver na Europa, né? Em outros países, a gente já tinha uma realidade um pouco diferente, né? Principalmente para o consumidor residencial. Então, enfim, na dissertação eu explorei um pouco isso, né? Foi o meu primeiro, o meu primeiro mergulho, digamos, né? No mercado livre, para entender um pouco, né? Qual era essa dinâmica, de onde vinha esse interesse em abrir, por que abrir, né? Enfim, acho que a dissertação, ela trabalha um pouco isso. Acho que tá legal falar, porque por mais que tenha detalhes específicos, como ele é de 2016, já tem novidades, isso, né? Em relação à regulação brasileira, mas acho que você trouxe 2 nortes, né? Até com uma ponte. Não, é mais recente a ponte, mas 2 nortes do por que abrir e por que não abrir. Isso, no mercado de energia. Isso, na dissertação eu trabalho um pouquinho isso, né? Pego 2 autores que são bem exemplificativos, né? Representativos de uma visão mais liberal para o consumidor varejista, principalmente, e um outro autor que é mais contrário, né? Que ele acha que não tem tantas vantagens assim. E aí ele trabalha até com a ideia de verticalização, né? Para o consumidor final, como se fosse algo bom. Mas enfim, são teorias diferentes. Acho que nesse momento,
eu sempre acho que a regulação ela tem um quê de ciclicidade, né? Algo cíclico, né? Do ponto de vista econômico, principalmente. Aí o jurídico corre atrás, né? Para dar formato a essa economia. Mas a gente está vivendo hoje, né? Um ciclo, acho que mundial, muito voltado para essa abertura, né? Econômica, liberdade econômica para o consumidor, inclusive de pequeno porte. Então, acho que isso não se vê só, né, na energia elétrica, mas no gás aqui no Brasil. A gente tem um exemplo grande, né, de como a regulação está caminhando para abrir cada vez mais para os diversos tipos de consumidor. E aí na Europa, quando você vai olhar até o mercado de gás, é tudo já bastante livre, né, bastante difundido. E na energia elétrica nem se fala, né, a gente tem aí a Inglaterra, vocês estavam falando, né, no episódio anterior, sobre a Inglaterra, sobre a consolidação desse mercado lá na Inglaterra. Então, enfim, a gente já tem quase 30 anos na Inglaterra, né, de mercado livre. E enfim, é um caminho sem volta, né, eu diria. É muito difícil que a gente volte atrás, né, para um mercado regulado. E olhando as transformações de regulação mais recentes, assim, olhando, sei lá, a janela do último ano, o que você destaca, assim, que mudou, e principalmente essa última, né, que foi ali, a gente sempre em cima do prazo, né, mudando as coisas. O que você acha que, o que você gostaria de destacar do que mudou, do que vai vir ainda de mudança aí agora que tá no forno, o que você chama atenção, assim? Bom, a gente teve, né, essa abertura por portaria do Ministério, a abertura que já aconteceu, né, porque foi agora em 1º de janeiro de 24. A gente passou cerca de 2 anos se preparando para isso, né, teve a comunicação via portaria ministerial, que é a portaria 50, comunicando, né, informando que a partir de janeiro de 24 a gente teria um novo perfil de consumidor, ou seja, todos os consumidores da alta tensão, todos os consumidores do Grupo A poderiam aderir ao Mercado Livre, independentemente da carga. Então, é uma mudança muito radical, né, a meu ver, porque antes a gente tinha um limite, né, de meio mega, ou seja, 500 kW, no mínimo de carga, né, do consumidor para aderir ao Mercado Livre. Então, a gente já teve uma mudança, né, no passado, antes da portaria 50. Outras portarias do Ministério, elas trouxeram uma mudança em relação ao perfil do consumidor livre. Ou seja, elas permitiram que consumidores que antes só se classificavam como especiais passassem a ser livres. E aí, com isso, a gente teve uma redução de uma reserva de mercado, né, para os geradores renováveis, né, que é justificada porque esses geradores passaram a ser mais competitivos no mercado, com energia barata, né, competitiva. Então, essa redução da reserva de mercado passou a fazer sentido. E quando foi estabelecido o especial e o livre, não tinha tanta disponibilidade de energia renovável também, né? Não tinha. Isso mudou ao longo de 10 anos. Isso, acabou sendo um catalisador, né? E eu acho que é bem importante frisar que a gente chegou a ter uma escassez de energia renovável, né? Principalmente quando a gente teve aquele choque de preço, né, 2015, por aí 2014. Então, a gente teve um período, né, curto, mas um período de escassez de renovável. Então, isso fez com que os reguladores, a CCE, passassem a pensar, poxa, tá na hora de eu mudar isso aqui, né, porque eu tô migrando cada vez mais consumidores que não conseguem atingir o perfil de carga mínima, né, do livre, e eu não tenho mais energia renovável como lastro para vender para esse pessoal. O que é que eu vou fazer, né? Então, eu acho que esse foi o gatilho inicial, né, para se repensar isso e levar a uma mudança do perfil do consumidor livre, de forma que chegou o momento que todos os consumidores consumidores especiais poderiam ser livres, ou seja, também adquirir energia convencional. A gente momento vai morrer nomenclatura consumidor especial? Olha só, essa nomenclatura, ela se mantém legalmente, né, a 9427, que trata do consumidor especial, continua vigente, né, o artigo 26 lá, ele continua vigente. Já quando a gente teve essa escadinha, né, de diminuição da carga para permitir que os consumidores especiais passassem a ser classificados também como livres, a gente só manteve essa nomenclatura para comunhão de carga, né? Porque hoje... excelente. Exatamente, é sobre isso. Hoje em dia, quer dizer, até 31 de dezembro do ano passado, a gente tinha o seguinte: os consumidores, as unidades consumidoras com 500 kW, elas poderiam ser livres, mas individualmente.
se você precisasse de comunhão de carga, seja ela de fato de direito, você tinha que ser classificado ainda como consumidor especial. Então, hoje, né, a partir de 1º de janeiro, 24, quando você fala de 24, né, quando você fala da alta tensão, você abriu para todo mundo, você não mais precisa que consumidores, né, precisem dessa comunhão de carga para participar do Mercado Livre, né, porque já a comunhão de carga, já no passado, desde sempre, ela exigia que o consumidor fosse do grupo A, né, fosse da alta tensão. Então agora todo mundo pode ser livre mesmo, né, sem ser especial. Qual é a diferença agora? Porque eu ainda acho que existe um resquício, né, da nomenclatura do consumidor especial. Por quê? Os consumidores que não têm 500 kW de carga, eles precisam ser representados por um varejista. Então, aqueles que não quiserem ser representados necessariamente por um comercializador varejista, né, que tem diferença, né, eles vão poder continuar fazendo a comunhão de carga para atingir 500 kW e assim poderem se autorrepresentar, né, como comunhão, ou poderem aderir a um comercializador varejista ou um comercializador tradicional nessa comunhão. Então, para fugir da representação obrigatória pelo varejista, eu vou poder continuar me servindo dessa comunhão. Para ser um associado na CCE, por exemplo, né? Isso, exatamente. Que era o modus operandi até então. Isso, exato. Então, eu acho que é a única janela, né, disponível ainda. Esse resquício do consumidor especial vai servir para isso, porque senão não faz sentido, né? Porque aí eu vou poder ser um consumidor livre, vou poder comprar a energia incentivada do mesmo jeito, né, energia especial, mas vou poder também comprar convencional quando economicamente fizer mais sentido. E agora entrando especificamente no papel, né, do comercializador varejista, quais são as dificuldades que você está vendo, você está acompanhando, tem os clientes de vocês, né, no Veirano Advogados, e quais são as complexidades que você está vendo na operação? Do trazer o regulatório para a realidade, né? Na realidade, a regulação da comercialização, ela vem mudando muito, né, nos últimos tempos. Então, a CCE fez um esforço 2020 e 2021, né, ela produziu várias notas técnicas, dando o ponto de vista dela do que precisava ser melhorado no mercado, que tipos de aprimoramento a gente poderia fazer. E isso gerou algumas consultas públicas na ANEEL, né, que os agentes participaram. E agora a gente está tendo alguns resultados dessas consultas públicas, né? Esse período sombra que a gente está vivendo agora, né, de monitoramento prudencial, isso, do mercado, é um resultado de uma nota técnica que gerou uma consulta pública. E na comercialização, a gente já teve mudanças significativas dos critérios de entrada e manutenção, né, dos comercializadores e também do comercializador varejista. O critério de entrada e manutenção do comercializador é muito importante falar, né, do PL, né, do PL mínimo, né, que a gente viu uma mudança assim, enorme, né? Então, antes a gente tinha só um tipo de comercializador, agora a gente divide em tipo 1 e tipo 2, né? PL, eu parei, né? O patrimônio líquido. Não, é que eu tenho PL também pra... O projeto de lei, projeto né? de lei, eu parei no... Estou bem escolada com as minhas amigas jornalistas da Megawatt, já parei no projeto de lei. Não, para patrimônio líquido mesmo, parte financeira, né? Isso, o patrimônio líquido mínimo, né? Que passou a ser um critério também de avaliação para entrada e para manutenção desses agentes como comercializadores, né, no Mercado Livre. Então, antes a gente tinha só um tipo de comercializador, mas agora a gente tem 2 tipos. Então, aquele comercializador que ele quer ter liberdade de transacionar energia em qualquer tipo de volume, ele precisa ter um patrimônio líquido mínimo de 10 milhões. É um valor bastante significativo, né? O tipo 2, né, que seria aquele comercializador que não atinge esse PL mínimo, aí ele vai ter uma limitação mensal, né, do volume de energia que ele pode transacionar. Então, para você ser varejista, o que faz sentido é você ser do tipo 1, né? Então, você vai ter que ter esse PL mínimo. Adicionalmente, você ainda tem um limite operacional, né, que é o único tipo de comercializador que hoje já tem que respeitar um limite operacional, que acho que está em 1.600.000, se eu não me engano, agora em 2024. Então, você acaba tendo uma exigência financeira muito significativa, já como comercializador do tipo 1 e varejista, né? Então, existem algumas exigências a mais, né, que o varejista precisa prestar para a CCE, e acho que foi um curto período, né, um curto espaço de tempo entre todas essas mudanças e essa abertura para o mercado, né? Num arco assim, de menos de 2 anos, eu diria, a gente mudou muitas regras da comercialização.
Então, a gente sente que alguns agentes de mercado tiveram uma certa dificuldade para conseguir completar todas essas regras e obter essa licença, né, essa autorização para atuar como varejista. Então, a gente vê, né, que houve uma corrida, né, por essa nova fatia de mercado, porque agora, de fato, a gente está acrescentando consumidores, mas esses consumidores não podem ser representados por comercializadores comuns, tem que ser varejistas, então todo mundo está correndo atrás, né, da sua plaquinha de varejista, e aí alguns se atrapalharam aí no meio do caminho, né, e estão com um pouco de dificuldade em obter. Mas, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai conseguir isso, né, então a gente vai ter a tendência que a gente tenha um boom de varejistas no mercado agora. E aí depois, né, provavelmente a gente vai ver algumas fusões, né, alguns que vão sair do mercado porque vão entender que não é para eles. Então é isso, né, lidar com esse consumidor do varejo é um pouco mais complexo, né, do que lidar com o consumidor atacadista. E acho que uma coisa que a gente, tanto no warm-up quanto ali antes estava falando, e aí já pegando a sua trajetória estudando esse tema há muitos anos, né? O que da experiência internacional, e você que esteve agora em Cambridge estudando também, o que você destacaria, assim? Ou seja, o que foi feito lá que a gente não está fazendo aqui? Ou, assim, olha, ficou um ponto cego aqui, talvez seja bom chamar a atenção que alguma hora isso pode dar algum problema aqui. Acho que o principal tema, né, que eu sinto falta, assim, né, como estudiosa, desse tema, né, e muito preocupada também com a estruturação do mercado, né? Acho que o mercado, ele pode abrir, né, e aí é uma resposta muito pessoal, né, e de política pública, né, uma decisão de Estado, né, se o mercado vai abrir ou não, mas eu acredito que ele pode abrir, né, juridicamente ele pode, né, estou muito convencida disso, mas é necessário você garantir essa estrutura de mercado e garantir uma proteção ao consumidor e aí, via de consequência, também para o comercializador, né, para os agentes que formam esse mercado. Acho que a gente ainda não previu, né, esse comercializador de última instância, o supridor de última instância, como a gente está chamando aqui no Brasil, né? Já teve toda uma discussão, a ANEEL, CCE, vários agentes já se posicionaram quanto a esse supridor de última instância e a gente ainda não teve a elaboração, a definição do que é que viria a ser o supridor de última instância no Brasil. Existem vários modelos, né? Lá fora pode ser a distribuidora, pode ser via um tipo de seleção pública, né? Como se fosse leilão. Enfim, tem vários modelos, cada estado define o seu, né? Define se vai ter ou não esse supridor de última instância, mas me parece uma rede de proteção relevante, né? Para o mercado, para o consumidor, especialmente, né? Um outro tipo de proteção que é quase um supridor de última instância, né? Pode ser até a mesma figura que faça esse papel, mas seria o supridor default, né? Que seria justamente para aqueles consumidores que optam por não migrar para o Mercado Livre ou então não são ativos, né? Porque o mercado, ele pressupõe que o consumidor, ele tem uma atividade, né? Ele consulte sempre as melhores tarifas, os melhores preços, ele faça uma migração de um comercializador para o outro. Né? Se o mercado não é ativo, a tendência é que aqueles consumidores que não buscam, né, trocar, não buscam fazer essa seleção de ofertas, né, eles acabem pagando mais, né, porque eles não estão barganhando. Então, sem essa barganha, eles vão acabar pagando mais, né, não vão achar a melhor oferta para o seu tipo de consumo. Então, eu imagino, né, que tanto o supridor default quanto o supridor de última instância são conceitos, né, são figuras muito importantes para o mercado e que a gente ainda não conta. Então, era menos grave quando a gente tinha grandes empresas, né, dentro do mercado livre. Mas agora que a gente abriu bastante esse perfil, né, a gente saiu de um patamar de carga de 500 kW e desceu para 75 kW. Então, é uma diferença gritante. Né? Imagina, né? Isso em termos de carga está refletindo também o tipo de consumidor. A gente só tem consumidores empresariais ainda, né? Não chegou a vez do residencial, mas mesmo assim a gente está falando de consumidores empresariais que têm um outro perfil de especialização dentro do mercado, né? Que tem provavelmente uma dificuldade maior de entender como funciona esse mercado, tem uma dificuldade maior também de se posicionar, né? Respeitar essas regras, né? Ter um conhecimento das regras, uma racionalidade das regras. Então, a mudança de perfil de consumidor, uma entrada, né, que a gente imagina que vai ser uma enxurrada ao longo desse ano 2024. Mais de 13 mil só agora, né? Só nessa virada, né? Só nessa virada já foram 13 mil pedidos, né, de adesão.
Mas até o final do ano, né, a gente tem aí uns 80 mil possíveis consumidores para migrar. Então, acho que mais da metade deve migrar ao longo de 2024. Então, já essa mudança de perfil, o grande número de consumidores entrando, um grande número de varejistas entrando, né, ao mesmo tempo, né? Então, tem toda uma dinâmica de mercado para isso. E a redução dos tempos, né? Tanto de notificação para o consumidor inadimplente, quanto do prazo máximo do processo da CCE para desligamento do inadimplente, né? Então, a gente tinha antes um prazo mínimo de 30 dias, mas ele tinha que coincidir no fim do contrato varejista, né? Em caso de consumidor inadimplente, tinha que coincidir com o último dia útil do mês. Agora não é mais isso, né? São 15 dias só para essa notificação, o prazo de notificação do comercializador para o consumidor inadimplente e o encerramento do contrato. Então, e não precisa ser mais no fim do mês, né? Não precisa coincidir. Então, já diminuiu, assim, no mínimo pela metade. Mas a gente sabe que a ideia era diminuiria mais, né? Do que metade aqui. E o prazo de desligamento, né? Que antes a gente tinha um tempo de 60 dias e agora caiu para 30. Então, são prazos muito curtos para um consumidor que não está habituado com isso, né? E que, assim, vai se ver sendo desligado, né? Cortada a luz desse consumidor. Eu ia perguntar, é onde combina contrato com físico. Sim. Isso, porque aí exatamente. O varejista vai ter que se comunicar com a distribuidora. Mas a distribuidora continua sem ter a obrigação de receber esse consumidor de volta antes de 5 anos. Então, o que é que vai acontecer? Essa unidade consumidora, ela vai ficar desligada por 5 anos, contratar um gerador? Né? O que é que ela vai Sim. fazer, né, nesse caso? Então, é uma situação, assim, difícil. A gente não teve ainda, a gente não chegou ao fim do primeiro mês, né, em que está acontecendo essas migrações. Mas eu sei que é um problema que vai acontecer, porque a inadimplência acontece em qualquer mercado. Então, isso vai acontecer e a gente não sabe quais vão ser as consequências práticas disso, né? Porque, particularmente, eu acho difícil a gente ter um desligamento. Imagina, um consumidor desses entra em recuperação judicial e ele vai ser desligado, né, fisicamente da rede, ou a distribuidora vai aceitar ele à força? Ou será que vai ter alguma liminar dizendo que é o varejista que tem que bancar essa energia? Sim. Então, a gente ainda tá numa incerteza, né, do que vai acontecer. A gente só sabe que a inadimplência vai chegar, porque ela vai chegar, né, em algum momento. E aí, por outro lado, juntando com a conversa anterior, a história a primeira decisão vai ser baseada em confiança, eu acho que esse processo de entender que, assim, é um mercado para quem também, se quer entrar, precisa ter informação e saber onde é que tá pisando, né? Porque tem consequências e também, assim, que é aquela discussão que a gente tem muito no escritório, né? Olha, entrou em recuperação judicial, é um insumo estratégico, mas eu tenho que avaliar isso também no momento que eu vou tomar a decisão, né? Porque você também não é razoável que, enfim, do outro lado esteja carregando a história de alguém inadimplente eternamente. A discussão sobre risco de crédito, ela fica muito mais representativa, né? Sim. Sobre esses novos operadores varejistas, né? A comercializadora varejista tem que ter isso na veia. Ela tem que ter. Acho que houve todo um trabalho, né, para que na legislação ficasse claro, né, que o varejista ele não seria obrigado a ficar suprindo consumidores inadimplentes. Isso tá claro na legislação hoje em dia, né? Mas eu não acho que isso seja suficiente, né? A gente já tem uma legislação, por exemplo, que fala que a distribuidora não deve arcar com o consumidor inadimplente, mas a gente sabe que na prática é um pouco diferente, né? Então, tanto por situações especiais de consumidores que têm problemas de saúde e precisam de equipamentos em casa, quanto de consumidores que conseguem liminares, né? E aí acabam ficando na rede de distribuição durante muito tempo, né? No mercado da distribuidora, né? E aí essa inadimplência é compartilhada com todo o mercado da distribuição, né? E vira encargo, no final das contas, né? Pra gente. E tem uma diferença, inclusive, jurídica em relação aos status, né? Porque a distribuidora é uma concessionária de serviço público que o comercializador varejista não é, né? Então, a nível de status jurídicos, as duas jogam em ligas diferentes, vamos dizer assim, né? Isso, é verdade. Adoro a clareza do mundo também, né? Do direito. Não, e do direito que está estudando a parte regulatória, porque também vai aterrissando alguns conceitos e práticas, né? Que a Juliana falou que antes de começar, mas o papel do advogado às vezes é ficar
tem a parte prática, né? Que as coisas têm que andar, as coisas têm que acontecer, mas também não dá, mas tem os riscos envolvidos, né? Que vocês já vão carregando, olha, isso pode acontecer isso pode acontecer aquilo. Bom, Lívia deu uma saidinha aqui, vamos dar seco, vou continuar conversando. Advogado não para, né, Juliana? Não, então sempre os clientes estão sempre em cima, e aí o mercado de energia aquecido. Então, aproveitando o seu tempo aqui, muito importante, por que você foi, tem uma grande parte do seu estudo, essa bagagem recente, você foi para a Europa dar uma olhada, né, mercado, tanto Grã-Bretanha, né, que fala os dois países, né, é visto como um todo, né, Isso, né, ali a Grã-Bretanha, né? Inglaterra, Escócia. Vista como o bloco mesmo, Irlanda né? do Norte, isso. Não é só o mercado inglês, né? Não. Eles são um mercado interligado, né, então, assim, a Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, Inglaterra, eles todos têm um mercado em comunhão, né? Palavra. Então, e você fez, acho que essa análise para mercado, então, para a Grã-Bretanha e para a Península Ibérica? Isso. Na verdade, eu fui para lá, né? Meu foco, inicialmente, era estudar a Grã-Bretanha e começar a entender um pouco esse momento que eles estavam passando, né, a partir de 2021, com a crise europeia, que começou lá na Grã-Bretanha, né, eles começaram inicialmente lá a sentir um aumento, assim, abrupto, né, dos preços, né, uma coisa muito alta de uma hora para outra. E aí, logo depois, né, a gente viu um aumento de preços em 2022 no continente europeu. Então, pegou todos os países dali, né, muito agravado pela crise provocada pela guerra Rússia-Ucrânia, né? E com a Rússia interrompendo o fluxo de gás para a Europa. Bagunçou a cadeia. Então, começa em gás, né? A parte energética, mas vai derivar para a crise... Para a crise de energia elétrica, né? Então, o que acontece? A Europa como um todo, né? Tanto a Europa continental quanto a ilha, né? As ilhas, né? E aí eu tô falando especificamente da Grã-Bretanha, dependem muito do gás natural, né? Como combustível para a geração de energia elétrica. Eles usam o gás também para outras finalidades, né? Para aquecimento, para indústria, mas a geração de energia elétrica ela ainda é muito dependente do gás, né? A gente teve um desligamento das usinas nucleares lá na Alemanha, então isso contribuiu para que a Alemanha também fizesse uma substituição pelo gás. O desligamento das usinas a carvão, que tinha muito na Inglaterra, também tinha na Alemanha, né? E elas foram desligadas, né, nessa pegada aí do Acordo de Paris, né? Diminuição da emissão de gases do efeito estufa. E aí o gás passou a ser, de fato, um grande vetor, né, dessa transição energética dentro da Europa. A gente sabe que a Europa está fazendo grandes investimentos em energia renovável, mas ainda não numa escala suficiente para cobrir toda a sua demanda energética. E aí o gás vem como... E sem contar, sem uma predileção sobre uma fonte ou outra, mas é inegável que o gás, ele dá segurança energética, né? Isso, exatamente. Então, a base. E ainda não temos as baterias chegando para as renováveis para fazer... Lá, baterias em escala. Lá eles já têm, sabe? Isso foi uma outra coisa que foi bem legal lá, né? Eles têm baterias, né? Na Inglaterra, assim, na Grã-Bretanha, eles têm baterias que compõem o sistema. Então, já existem baterias grandes o suficiente para participar desse esquema, assim, né? De quando o preço da energia lá tá baixo, essas baterias se alimentam, e aí quando o preço tá mais alto, elas soltam essa energia. Mas mesmo assim, eles têm um arco ali de 24 horas para essa bateria trabalhar, sabe? É mais ou menos isso, né? O espaço de um dia. Então, ainda não é o ideal, né? A gente ainda tá trabalhando com baterias, assim... pensando que elas têm que evoluir ainda um pouco, né, pra conseguir... Para se chamar armazenamento, de fato, né? Pra elas conseguirem ter uma vida maior, né, dentro do espaço do sistema, né? Então, o gás natural, ele de fato, ele é armazenável, né, ele era barato, né, então ele justificava essa opção. No mundo até 2020. 21, 22, né, ele começou a aumentar bastante, né, o preço. Caiu de novo depois, né, mas durante esse período, né, de crise, foi bem acentuado, né, esse aumento do preço do gás. Então, mas enfim, era um combustível, né, que ele, até então, só se falava disso, né, o gás é o grande vetor da transição energética na Europa e no mundo, né. Então, a Europa sempre teve, né, um problema, né, uma atenção muito grande com a segurança energética do continente, né, como um todo. E aí,
sempre se falou muito dessa dependência do gás russo, né? A Alemanha fez uma opção, né, quando ela decidiu construir lá o Nord Stream 2, né, que é um gasoduto que liga, né, a Rússia e a Alemanha. Então, ela fez essa opção, né, de acabar ficando mais dependente do gás russo, que era um gás barato e que era abundante, né? Então, se eu não me engano, acho que 40% do gás europeu vinha da Rússia. Então, era um volume muito alto. Quando você tem o início de 2022 na guerra, começa em fevereiro, mas a Rússia já tinha começado a usar esse gasoduto, né, e o suprimento de gás dela como uma moeda política antes, justamente para que o Nord Stream 2 ele fosse aprovado pela Comissão Europeia. Então, assim, já começou um pouco antes essas ameaças russas, né? Assim, um tom de ameaça, mas era quase que velado, né? De diminuir esse suprimento. Ela nunca disse assim, tô diminuindo porque eu quero que você aprove isso. Ou tô diminuindo porque eu quero que você acabe com as minhas sanções à guerra, né, da Ucrânia. Mas ela sempre se utilizou de subterfúgios para reduzir esse volume de gás. Até, em certos momentos, ela parou, né? Ela parou de fornecer gás para a Europa, né? E aí foi o auge da crise, né? Foi bem difícil para os europeus passarem por isso. E aí a gente também tem, acho que você vai complementar, né, o seu raciocínio sobre essa crise quando chega a energia, e a gente passa a ver o impacto na inflação. Com certeza. Desse processo, né? Que os europeus também não estavam acostumados. Não estavam. E foi muito interessante estar na Inglaterra, né? Eu fui para a Inglaterra no ano passado e pude ver, né, que de fato os preços aumentavam, assim, de um mês para o outro eu vi que os preços aumentavam, eles não estavam acostumados com isso, né, diferente aqui do Brasil, que a gente já espera uma inflação anual, né, uma inflação mensal, lá eles estão acostumados com o preço, assim, ser flat, né, o ano todo. Nem a cadeia tá acostumada, né, a cadeia industrial tá acostumada. Não estão acostumados de jeito nenhum. Então, teve vários desdobramentos, né, como a gente estava falando antes dessa gravação, é algo que a gente vai ver, acho que durante 10 anos a gente vai estudar a crise na Europa, né, de energia elétrica e de gás e seus desdobramentos, né? Então, a inflação com certeza é um deles, e é até curioso porque, já dando um spoiler, né, mas quando o Reino Unido ele resolveu dar vouchers, né, para os consumidores conseguirem pagar suas contas de energia, ele deu voucher, mas o preço da energia, que claramente é um dos fatores que compõem, né, o índice de inflação, ele não computou o preço da energia abatendo o valor do voucher que ele dava para todos os cidadãos. Então, ele computou o preço integral da energia, e isso fez com que a inflação aumentasse. E aí, em um determinado momento, né, o Ministério da Economia britânico disse, opa, acho que a gente tem que mudar isso. Vamos abater o voucher que a gente está dando, porque não é o preço real que está sendo passado para o consumidor. Então, quando eles abateram, né, teve uma redução ali da inflação. Mas, claro, né, o prejuízo já tinha sido construído aí por uma inflação galopante, né? E aí galopante para os padrões deles, né? Não para os padrões brasileiros, quando a gente fala lá da década de 80 e 90. Duas coisas que eu aprendi, a gente teve a Megawatt cobrir o IVEX, que é um evento da Península Ibérica, né? Mas acaba falando sobre a Europa como um todo. Duas coisas que eu acho que os europeus não sabiam, né? No Brasil, como a Luz para Todos, é uma forma desse voucher acontecer, né? Só que ele acontece para baixa renda há muito tempo, né? De maneira indeterminada. E eles também não sabem quando é queda de luz, né? Também se desligar, acabar a luz ou faltar energia é muito mais raro lá, né? O que acontece, ou como desligar alguém que não pagou também, a inadimplência lá também é diferente, né? Nessa relação. Mas como que isso, pro mercado aberto, pro mercado, né? Para quem é consumidor livre na Inglaterra mesmo, ou na Grã-Bretanha, melhor dizendo, qual foi o desdobramento mesmo desses mecanismos todos? Porque acho que traz muito, se a gente ainda não tem casos que o mercado acabou de abrir para alta tensão agora, que a gente pode olhar também desse exemplo de lá? Dessa crise, de lá? A Grã-Bretanha, né, Reino Unido, enfim, tô usando aqui um como sinônimo do outro, né? Eu sei que são diferentes, mas vamos fazer essa Ou a gente pode focar, concessão. tudo bem que a gente já fez uma distinção que vai mais, mas a gente pode falar Inglaterra, né? Vamos lá, tá tudo sendo usado como sinônimo aqui, né? Uma coisa super interessante, né, e que eu acho que vale a pena a gente analisar. Claro, a gente não tá num contexto de guerra, né, a economia de guerra, ela é muito específica, né, mas é importante a gente analisar o que aconteceu lá no Reino Unido com a comercialização varejista, né, porque o que acontece? Existe uma prática lá, né, de
comercializadores varejistas acabarem ficando muito short, ou seja, eles não tinham a contratação da energia num volume adequado para o que eles tinham vendido. Exatamente porque os contratos, a grande maioria dos contratos com os consumidores, acabava sendo contratos a preço variável. Então, eles conseguiam repassar para o consumidor o preço da energia que eles estavam comprando no mercado. Tá. Então, isso era ok. E o pessoal de lá, né, os estudiosos de lá, falam assim, não, mas isso, no geral, é bom porque o consumidor ele consegue ganhar quando a energia está baixa, né? Porque aí é o preço que está sendo repassado para ele, o preço se reduz e o preço final para ele também é reduzido. Mas quando você tem um evento, né, de volatilidade ampla de preço, ou seja, o preço vai para as alturas, isso também é repassado de imediato para o consumidor. Na Inglaterra, a gente tem um cap de preços, né, que é estabelecido lá pela Ofgem, que é a ANEL deles, né. E esse cap antes, né, agora até mudou um pouco, mas antes ele era calculado a cada 6 meses. Então, semestralmente você tinha um cap que olhava para os últimos 6 meses. Então, ele fazia exatamente o preço médio dos últimos 6 meses da energia. É esse o preço máximo que você vai poder cobrar do teu consumidor. Então, o que é que o varejista podia trabalhar com isso, né? Ele tinha uma margem lá apertada, né, para ele reduzir e com isso conseguir ter mais consumidores, né, na sua cartela ali, né, do portfólio. Quando esse preço sobe muito e o comercializador varejista está short, ele não consegue pagar por essa energia, né? Ele se comprometeu de entregar energia para muitos consumidores, mas ele não consegue pagar essa energia no mercado. Então, ele vai à falência. Então, ocorreu um fenômeno de, num curto espaço de tempo, a gente ter 26 comercializadores varejistas na Inglaterra em falência. E aí, isso gera uma consequência gravíssima para o mercado, né? E aí, para o regulador, consequentemente, para o governo. Imagina você ter o mercado inundado de consumidores que tinham um contrato, mas o comercializador deles faliu. E eles vão ter que ser abarcados de alguma forma, né, por um outro comercializador. E aí, na Inglaterra, funciona desse jeito, né? Eles têm o mecanismo do supridor de última instância, que pode ser qualquer comercializador. Então, aquele portfólio de consumidores, ele é oferecido para as comercializadoras para saber quem tem interesse em receber. Mas imagina, com um preço altíssimo, eu não quero receber se eu tenho um cap ali de máximo, né? Um cap, né? Um preço teto do que eu posso cobrar para o consumidor final. Então, a solução a diferença de preço vai ser repassada via encargo para os outros consumidores. Então, é uma situação muito difícil, né, para todo mundo quando o comercializador quebra. Imagina 26 ao mesmo tempo, num momento que o preço está estratosférico, né? Então, claro, isso foi logo no começo, né? O Reino Unido, ele repensou as suas normas, ele diminuiu, né, o prazo de cálculo desse cap. Então, ele diminuiu para 3 meses. Depois, ele ainda botou um cap do cap. Ele distribuiu voucher. Ele reduziu tributo. Então, ele fez, assim, o máximo que podia para reduzir o impacto nos consumidores residenciais, principalmente, né? Dessa variação de preço. Mas, para o Brasil, né? Voltando para esse gancho, acho que é muito importante a gente perceber que é bastante necessário esse acompanhamento, né? Financeiro e técnico dos comercializadores varejistas, né? O consumidor, ele tem um parco conhecimento. Por mais que você inunde esse consumidor de informação, ele, primeiro, não quer entender profundamente sobre o mercado, né, de energia. Ele não precisa entender profundamente sobre o mercado de roupa para comprar uma camisa, sabe? Então, ele também não quer precisar entender profundamente o mercado de energia. Então, faz parte, né, da regulação, faz parte do papel do Estado fiscalizar esse comercializador para que o consumidor não seja pego de calças curtas, né? E aí o consumidor, não só aquele que bilateralmente contratou, mas o mercado como um todo, né? Então, é super importante, né, essa fiscalização financeira e que seja uma fiscalização rotineira também, né? Ela não pode acontecer só em certos momentos. A gente pode não ter a figura do comercializador,
Do supridor de última instância, Obrigada, né? supridor de última instância, mas em compensação a gente viu o esforço que a CCE fez para o monitoramento prudencial acontecer junto com a alta tensão, com a abertura para alta tensão. Exato. Né? O preço sombra e tudo mais. Não, isso é bem importante, né? Acho que é um mecanismo também que vai ter que ser aperfeiçoado. É sempre assim, a regulação ela nunca consegue ser perfeita, faz parte, né? A regulação por si só, ela demanda esse aprimoramento constante. E aí é isso, a gente vai ter que sempre ficar de olho nesses índices financeiros. O gás natural não está tão correlacionado na nossa matriz de energia, porque ela é predominantemente hídrica, né? Renovável, mais as renováveis. Ao mesmo tempo, o nosso PLD, o nosso preço de curto prazo, ele é muito volátil, né? Então, a gente pode não ter o mesmo motivo, mas a volatilidade também está inserida aqui, né? Para essa atenção. E aí, enfim, o preço do varejo, né, de energia, ele está umbilicalmente ligado ao preço do mercado atacadista. Então, o que está sendo reformulado agora na Europa, né, e a União Europeia já veio com uma proposta de reforma, o Reino Unido também tem uma proposta de reforma, é atacar também o varejo, né, entender como é que existe essa formação de preço no atacadista, né, no mercado atacadista, né, no wholesale. Então, ele precisa dar uma olhada em como esse preço é formado e como eu garanto que um preço adequado é repassado para o varejista. Então, eles estão estudando também essa forma. É um livre regulado, né? É um livre com algumas amarras. Existem amarras no varejista. Pela quantidade, né? Existem amarras no varejista, pela escala, né? E assim, a Inglaterra, ela já vinha no movimento de amarrar, né? Aconteceram várias coisas lá na Inglaterra, né? Acho que é muito pra gente falar aqui nesse podcast, mas, enfim, algumas situações que a Inglaterra tinha passado no passado, na regulação, né, um movimento de re-regulação que ela tinha feito, influenciaram certamente nessa crise. Algumas positivamente, outras nem tanto, mas o que a União Europeia como um todo, né, vamos falar da Europa como um todo, ela vem se deparando essa volatilidade. A gente quer um mercado livre, é bom, mas a gente não quer um mercado livre com uma volatilidade de preços tão ampla. A gente precisa segurar essa volatilidade. O que é que a gente vai fazer para reduzir esse impacto? Porque a energia é um bem essencial para os consumidores residenciais, para as indústrias, né, para a economia como um todo. Então, a Europa viu na pele que ela precisa melhorar um pouco, né, a forma como essa volatilidade impacta todo mundo, né? E aí, claro, tem outras questões que ela precisa avaliar, essa dependência de uma única fonte, né? De uma fonte ser tão representativa na matriz dela. E aí, por conseguinte, ela ser dependente também de um fornecedor específico com quem ela tem problemas políticos, né? Históricos. Então, tem todo um jogo geopolítico por trás também que ela vai ter que trabalhar. Muito bem, se você ficou interessado nesse tema específico, escreve pra gente, que a gente chama a Juliana de novo pra falar só sobre isso. Eu vou até trazer Camila Maia, Natália Bezutti, jornalistas da Megawatt, pra gente explorar. É muito rico o tema, né? Muito vasto. E esses comentários, acho que finais, assim, pro comercializador varejista e a parte de operação mesmo. Você quer destacar algum ponto? Olha, eu acho que é um momento de exploração, né? Então, a gente... Acho que faz parte do mercado quando a gente tem uma nova fatia, né, para explorar. Todo mundo meter as caras e tentar explorar, né? Então, acho que vai ser um momento muito interessante de acompanhar, né? Como... Eu vou até te cortar, já te cortei, assim, né? Porque a sensação que dá é que é uma corrida de cavalo, assim, que você abriu de novo no jockey, né? Você abriu de novo a saída, assim, tá todo mundo galopando, assim, pra essa conquista desses clientes, né? Então, acho que por mais que a gente se prepare, né? A gente nunca vai conseguir cobrir todos os eventos possíveis. Então, faz parte, né? Faz parte que as pessoas metam as caras, né? Explorem esse ambiente, criem produtos novos. Acho que a inovação é uma palavra-chave quando a gente fala de consumo varejista, né? A gente vê até o setor de telecomunicações inovou muito nisso, né? Fazendo produtos combo, por exemplo, né? Trazendo telefonia fixa, móvel, televisão a cabo, né? Enfim, você junta tudo no mesmo pacote, internet, e fornece melhores preços e condições mais adequadas, né? Para aquele consumidor específico. Então, essa disponibilidade de produtos distintos e diferentes e agregação de serviços, além do preço mais em conta, é o que vai dar a tônica desse mercado, né? A gente, de fato, agora
agora está abrindo um mercado varejista real, né, no Brasil, e a gente precisa aprender com isso. Vão surgir problemas, né, vão surgir dificuldades. A regulação, ela nunca vai estar pronta, mas a gente tem que estar aberto para esse novo e a gente tem que estar aberto para sempre se aprimorar, né? É uma construção eterna. Então, que é esse processo que 98, né, 100 aproximadamente, comercializadores varejistas já estão de olho, né? E sim, mais esses entrantes que você falou que estão terminando de fazer seus cadastros, né? Então, acho que vai ser um momento muito legal da gente ver, né? E daqui a alguns anos, sei lá, daqui a 5 anos, a gente vai olhar para trás e vai poder fazer essa história, né? Contar essa história de como foi, né? Não sei, é um capítulo novo que tá se abrindo e eu tô super ansiosa pra saber se vai dar certo ou não, né? Eu acredito muito que vai dar certo, mas eu não sei quais vão ser os tropeços que vão vir no caminho, né? E com certeza isso é um grande teste pra gente abrir, né, pra baixa tensão. A gente precisa passar por esse momento de transição, ver o que é necessário. Esse consumidor aí que é intermediário, né? Que não é nem uma grande indústria, nem um consumidor residencial. Então vai ser um momento muito importante de transição para a regulação e para o mercado. Vai ter uma sofisticação nos produtos de risco, né? Com certeza. Dessas empresas, né? Não só os produtos de risco, né? Mas de atendimento ao consumidor, né? De ofertas inovadoras mesmo, né? A gente agora tem uma série de coisas que podem ser agregadas, né? Desde recarga de bateria de carro, né? Até, sei lá, painel solar, né? Então, a gente tem alguns produtos que vão poder ser agregados, sim. E enfim, eu tô muito curiosa para saber o que é que vem por aí. Adorei sua visão prática. Vou pedir pra Lívia voltar, se juntar a gente poder dar tchau aqui pra todo mundo. Nossa, muito obrigada pela participação. É um tema que eu gosto muito e espero que os ouvintes, né, gostem também. Que legal, muito bom. Lívia, queria agradecer. Eu queria agradecer. A Larissa provocou ela assim, 5 horas da manhã. Nesse caso me provocou, eu tava ainda voltando ano novo, assim. Ela já falou, vamos falar sobre isso, vamos com o maior pique, assim, né? Você tem muita energia, literalmente. Arianja, né? Mas enfim, E me surpreendeu até, porque eu sei que você é uma advogada para todos os temas, mas a gente conversou sempre na Megawatt muito sobre gás, né? Óleo e gás, e o mercado de gás, a abertura do mercado de gás. Tem curso vindo aí esse ano, né? Em parceria com você, inclusive. Só que você falou, vamos falar, não, tem a Juliana também para falar com a gente sobre o tema, vamos trazer convidado, então agradecer, você propôs essa parceria. Agradeço a parceria que já é de um tempo aí, enfim, nós somos apaixonados por energia, hoje a gente está num time grande, somos 30 pessoas, né, e assim, super entusiasmados em continuar com a parceria também aqui, no verão, e agradeço o espaço de sempre, assim, acho que é sempre bom ter espaços ainda mais para conversar com mulheres super competentes como as duas que estão aqui hoje. É um prazer e eu que agradeço. Muito bem, Juliana, obrigada pela presença. Eu que agradeço também. Então, obrigada, aprendi um monte e, por favor, quando essa tese sair, manda a gente, né? Ela tá no forno, então boa energia para você literalmente terminar essa parte do doutorado. E aí a gente quer uma atualização, né, desse livro, Abertura do Mercado. Obrigada, viu?